O tema de hoje é tempo de agir. Segundo o Evangelho de João 14:31, palavras do próprio Jesus aos seus discípulos. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então levantem-se e vamos sair daqui. Essa foi a mensagem de Jesus para os seus discípulos, num contexto muito interessante. Nesse capítulo, Jesus está tratando com os discípulos sobre a sua partida, a sua ida aos céus, sua volta, na verdade, de onde ele saiu. E os discípulos se despediram. Na verdade, era uma grande despedida de Jesus para os discípulos e um grande ensinamento, um grande empoderamento, porque poucos dias Jesus não estaria mais com eles. Então, o discurso de despedida ocupa o capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de João. João registra as várias maneiras pelas quais Jesus confortou o coração dos seus discípulos, enquanto eles enfrentavam a verdade, a iminência da morte do Mestre, da partida de Jesus, enquanto eles estavam se preparando para as provações que viriam sem a presença de Jesus. Aqui, especificamente nessa passagem, Jesus desperta os discípulos logo depois de contar sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador que viria. O que era de se esperar seria uma orientação do Mestre sobre, vamos meditar um pouco naquilo que eu falei. Porque Jesus discorre um texto enorme, capítulo 14, falando sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, falando sobre a relação dele com o Pai, falando sobre a obediência, falando sobre o quanto aqueles que o amam obedeceriam a sua palavra e que ele iria partir para o Pai, mas não deixariam só aqueles que creram em Jesus. Eles estariam com o Consolador, com o Espírito Santo. E aí, depois desse discurso todo, os discípulos estavam ali atentos, ouvindo, esperavam que Jesus agora dissesse. Então chegou a hora da gente meditar um pouco. Vamos meditar um pouco naquilo que eu estou falando. Mas Jesus jamais permitiu que os seus discípulos ficassem paralisados, ficassem, em outras palavras, no mundo da lua. O tema do nosso devocional de hoje, ele fala sobre rompendo com o devaneio. E é sobre exatamente essa essência a palavra de Jesus. Sobre não ficar no mundo da lua, sobre não ficar paralisado. Era isso que Jesus estava ensinando ali aos seus discípulos. E é por isso que ele não permitiu que os discípulos ficassem em um tempo de meditação. Logo que ele terminou de falar, ele disse: agora levantem-se e vamos sair daqui, vamos agir. Em outras palavras, foi o que Jesus disse. Deixa eu te perguntar algo. Você conhece alguém assim, que parece que vive no mundo da lua? Alguém que vive se distraindo facilmente, alheio ao que acontece ao seu redor, desatento ao ponto de não ser compreendido, não ser compromissado. Você conhece alguém assim? Então me parece que o grande X da questão é: não fiquem no mundo da lua, sonhando acordado, sem se movimentar. Era essa a questão de Jesus para com seus discípulos e é essa a questão de Jesus para com a minha, a sua vida hoje. É por isso que o tema dessa mensagem é tempo de agir, porque essa foi a palavra de Jesus para os discípulos naquele dia, essa também é a palavra de Jesus para o meu e o seu coração hoje. Não nos cabe ficar em devaneio. Não sei se você sabe, mas devaneio é estar sonhando acordado, é estar naquele estágio de um pensamento, mas nada mais do que isso. Não é errado a gente sonhar acordado. Muitas pessoas convivem com essa realidade, muitas pessoas são pegas assim, em uma imaginação, em um sonho, de uma expectativa de algo que pode acontecer. Mas o erro está em permanecer sonhando acordado durante toda a vida, ou durante um grande período de vida. E quantas pessoas não convivem assim, não vivem assim? Não vivem em devaneios, não vivem em sonhos, nada mais do que isso. Por isso que a palavra de Jesus é: levante-se, vamos agir. A palavra do Senhor para esse início de 2022 é: levante-se, vamos agir. Pare de sonhar acordado e comece a agir na direção dos sonhos de Deus para o teu coração. Desejo muito que esse ano seja um ano de algo sobrenatural na sua direção, na direção da sua casa, coisas que você não viveu ainda.
E é por isso que nós começamos o devocional com essa palavra de despertamento, com essa palavra de empoderamento, essa palavra que te impulsiona a você não apenas sonhar acordado, mas você fazer o sonho acontecer. E o que a gente precisa então, pastor? Vamos aprender com esse texto algumas lições para vencer o devaneio. O devaneio não é pecado, o pecado está em permanecer sonhando, sem agir, sem estar na posição de governo, sem estar na posição de alcançar, na posição de autoridade que Jesus nos deu, para tomar posse dos planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Aqui, olhando para o texto, capítulo 14 de João, nós encontramos lições para nos tirar da paralisia, nos tirar da inércia, nos tirar desse lugar de apenas sonhar, é o lugar de conquistar. Primeira coisa que nós podemos aprender e devemos. No verso 23 do capítulo 14, momentos antes, Jesus tinha dito aos discípulos: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e nele faremos morada. Uau, que palavra de Jesus para os seus discípulos. Então a primeira verdade que a gente precisa aprender é: confie nas palavras de Jesus. Se você quer sair da inércia, se você quer sair do devaneio, quer sair do tempo só de estar sonhando acordado, de estar nesse estágio de mundo da lua, você precisa, acima de tudo, confiar nas palavras de Jesus. Não existe fonte melhor para gerar ousadia. Por que eu digo isso? Porque talvez você diga a muitas pessoas: mas eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia, eu não tenho disposição para sair desse lugar de apenas sonhar. Ah, pastor, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos, mas eu não tenho ousadia para fazer isso acontecer, eu não tenho coragem para colocar isso em prática, eu não consigo sair do lugar de paralisia. Então o conselho hoje é para você, ou para essa pessoa que você conhece: passe a confiar mais nas palavras de Jesus, passe a confiar mais naquilo que Jesus falou. Nesse texto aqui, Jesus estava dizendo aos discípulos que se alguém ama, obedece à palavra dele. E obedecendo a palavra dele, existe uma promessa que o Pai virá e fará nele morada. Então, para mim, não existe uma fonte melhor para gerar ousadia e coragem para agir do que as palavras de Jesus. Não existe um lugar mais seguro do que as palavras de Jesus. Você pode analisar o que você já deixou de alcançar por simplesmente não ter coragem de tentar. A coragem é um elemento fundamental no agir. A coragem é a chave que nos leva ao avanço, nos leva à conquista. E quantas pessoas não estão ausentes e carentes de coragem? Não se entregam simplesmente ao descanso e ao descaso, ao medo, à paralisia. A Bíblia diz no Salmo capítulo 1, como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, que não se atenta ao conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ao contrário, a sua maior satisfação está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Medita para praticar e para agir. Porque essa é a melhor fonte de coragem e de ousadia. Deixa eu te fazer lembrar de um texto muito precioso. Você lembra quando os discípulos estavam no meio da tempestade e que Jesus ele vem andando sobre as águas? E ali Pedro é o primeiro a avistar Jesus de longe e diz: é um fantasma. E Jesus diz: não, sou eu, Pedro. E aí Pedro, conhecendo a voz de Jesus, diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. E a palavra de Jesus foi: então vem, desce do barco e vem. Uau, é isso que eu estou dizendo a você. Não existe fonte melhor de gerar ousadia, gerar coragem do que a palavra de Jesus. Naquele instante, ao Jesus dizer: vem Pedro, desce desse barco e vem, Pedro não estava mais fazendo menção do meio da tempestade. Pedro não estava mais ligando sobre os ventos fortes, sobre as grandes ondas. Pedro não estava mais com medo daquilo que os seus olhos poderiam ver. Pedro estava ouvindo a palavra de Jesus e aquilo gerou coragem, gerou ousadia, ao ponto de fazer Pedro descer do barco. Uau, é sobre isso que eu e você precisamos para agirmos. Acreditar na palavra de Jesus. O que fez Pedro descer do barco no meio de uma tempestade foi acreditar na palavra de Jesus. Vem Pedro, desce desse barco e anda sobre as águas. E a Bíblia registra que Pedro desceu e andou sobre as águas. Uau!
Foi ouvir de Jesus, venha, que fez Pedro ter a coragem para agir. Foi ouvir de Jesus, venha, que fez Pedro ter a ousadia de sair do lugar de segurança, de sair do lugar de conforto, de sair do lugar de paralisia e ir à direção de Jesus, e enfrentar as dificuldades, e enfrentar as tempestades. Venha, é a palavra de Jesus para você hoje. O ano está começando e Jesus está dizendo, venha, saia desse lugar, tenha ousadia, tenha coragem. Às vezes, querida, a gente quer agir com a nossa força, isso pode dar errado. Quantas vezes não deu errado por você agir simplesmente pela sua força humana, pelo seu achismo? E você não está dando crédito à fonte mais segura, que é a voz do Senhor. Uau! Deixa eu te lembrar mais um texto. Quantas vezes Deus não disse a Josué? Josué capítulo 1, verso 9, Deus disse a Josué, Josué, tenha coragem e tenha ânimo, seja forte e seja corajoso. Se Ele está falando com você hoje, seja forte e corajoso, acredite na palavra do Senhor, saia desse lugar, vá em frente, comece a agir, não importa o que está ao seu redor, não importa a tempestade, vá ao encontro de Jesus. Mesmo que as realidades sejam difíceis, não fique apenas imaginando, haja. Esse é o ano da expansão, não há ampliação, transbordo, crescimento, se não houver ação. O que Jesus deseja hoje para você? Se movimente, a voz dele é, venha, saia desse lugar, levante-se, haja, se movimente. Existe uma realidade presente, mas só vamos adquirir, só vamos mudar, só vamos tomar posse se nós agirmos. Então o convite de Jesus é para que você comece o ano agindo. Acredite nas palavras de Jesus, é a melhor fonte de segurança e de ousadia e de coragem que você precisa. Segunda lição que a gente aprende aqui nessa palavra é sonhe e se movimente no Espírito. Sonhe e se mova no Espírito. No verso 26, Jesus diz, o capítulo 14, Jesus disse, o Consolador estará convosco, o Consolador estará com vocês. Ele ensinará todas as coisas. Uau, Jesus estava dando o segredo, a chave para sair e romper com todo devaneio, para sair desse lugar de inércia, para deixar de sonhar acordado e começar a viver os sonhos de Deus. Jesus estava dizendo, sonhe, mas se mova no Espírito, porque Ele é que sabe todas as coisas, Ele te ensinará todas as coisas. A fonte do seu sonho precisa ser o Espírito Santo, Ele sabe todas as coisas, então não sonhe com as coisas do mundo. Sabe, talvez o teu coração, a tua mente hoje se apega sonhando com o mundo, sonhando com as coisas do mundo, eu quero conquistar isso, eu quero ter isso, eu quero possuir isso. Não tem nada errado nisso, você deve sim, o ano está começando e você pode ter projetos, sonhos de, desejar ter um salário melhor, uma casa melhor, um carro melhor, ter bens, não tem problema nisso, não tem pecado. A questão é que a tua motivação parta do Senhor, que a fonte do seu sonho venha do Espírito Santo, porque Ele sabe todas as coisas e Ele tem poder para te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo conhece o seu propósito em Deus. Então imagine sim, mas se mova no Espírito. Sonhe sim, mas se mova inspirado pelo Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5,16, porém andai em todo o tempo no Espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Sabe, queridos, já parou para pensar como as nossas mentes podem voar milhares de quilômetros de repente, enquanto nossos corpos permanecem agarrados a uma cadeira? Você já parou para pensar o poder que a tua mente tem? O poder que a sua imaginação tem? Deixa eu te perguntar, você já se pegou sonhando acordado? Você já se pegou em um momento de a sua mente voar para quilômetros de distância, lugares totalmente distantes, mas quando de repente você encontra o teu corpo paralisado em uma cadeira, ou paralisado em um sofá, ou estacionado em um lugar? Uau, é isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Sonhem, imaginem, pense, mas levante-se e se mova na direção disso, para você fazer os sonhos acontecer, para você conquistar os sonhos de Deus,
para que você possa despertar e agir na melhor direção, que é a direção do teu propósito. Deus tem propósito para a sua vida, e nada melhor do que começar o ano sendo movido pelo Espírito Santo na direção desse propósito. Você quer conhecer o teu propósito? O Espírito Santo que habita em você, ele te ensinará sobre tudo ao teu respeito. Deixa eu lhe contar algo. Quando o nosso propósito é buscar Deus e descobrir a vontade de Deus, nós sentiremos um desejo de nos levantar e agir. Porém, quando o meu propósito é simplesmente cumprir a minha agenda, quando é só alcançar as coisas que alimentam a minha carne, meu ego, meu eu, talvez a gente sonhe acordado. É por isso que eu quero te aconselhar hoje, use o Espírito Santo como a fonte do teu sonho, como a fonte dos teus projetos, e você será impulsionado a agir constantemente. Sabe o que me faz não parar? O que me faz constantemente estar agindo? É que eu uso sempre o Espírito Santo como a fonte da minha inspiração. E eu desejo que você faça isso a partir de hoje também. Sabe, as nossas tendências precisam ser investir em fazer os sonhos de Deus acontecer. E não permanecer sonhando acordado. Agir assim é inaceitável. Você não foi chamado para sonhar acordado, você só foi chamado para conquistar os sonhos de Deus. Não deseje permanecer estacionado. Deseje estar indo em direção aos propósitos do seu Pai. O mais incrível é que o Senhor toma a iniciativa contra essa espécie de devaneio, instigando a ação a agir. Jesus tomou a iniciativa ali. Dizer aos discípulos, levante-se agora, vamos agir, vamos tomar posse. Como Jesus fez com os discípulos, Ele ama fazer com você e comigo também. Sua palavra sempre será nesse termo: não sente, nem fique parado. Não estacione, não permaneça a viver sonhando acordado. Deseje fazer com que os sonhos aconteçam. Ande, se mova na direção do seu propósito em Deus. Que tal hoje você analisar o que tem sido apenas um sonho acordado na sua vida? Onde você se encontra paralisado? Onde você se encontra paralisado? Onde tem sido só um sonho e não uma realidade na sua vida? Onde tem sido só uma imaginação e não uma ação na sua vida? Só você pode responder. E nada melhor do que fazer isso agora, no começo de um novo ano, de uma nova estação. Para que você possa corrigir, levantar-se, ouvir a voz de Jesus, acreditar nas palavras de Jesus e usar o Espírito Santo como a fonte das tuas conquistas. Estamos começando um novo ciclo. E há um convite de Jesus para você hoje. Levante-se, haja, tome posse. Uma terceira e última lição, e não menos importante, que a gente tira desse texto é: imagine, sim, mas faça alguma coisa. No verso 27, Jesus inspira os discípulos dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá, mas eu te dou uma paz. Que essa paz vai fazer com que o teu coração não se turbe. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Essa foi a palavra de Jesus. Antes dele entrar no versículo que nós lemos como o versículo chave dessa mensagem. Então Jesus diz ali: não tenham medo, não se turbe o vosso coração, porque eu vou te dar a minha paz. Jesus está dizendo: imagine, mas faça. Imagine, mas haja. Sonhe, mas se levante. Sonhe, mas faça alguma coisa. É tempo de agir. Então seria extremamente necessário para aqueles homens romper com o devaneio natural. Jesus estava prestando atenção ali, fazendo a leitura, dizendo assim: eu ensinei todas as coisas, mas chegou a hora deles agirem. Eu contei aqui um sermão, eu disse o que vai acontecer, mas se eu permanecer, eles vão ficar aqui apenas sonhando acordado, paralisados. Então Jesus diz: a minha palavra para vocês é: se movam, levante-se, vamos tomar posse. Ficar imaginando tudo o que Jesus estava dizendo não seria a chave para a conquista. Eles não iriam estar preparados para a partida de Jesus. Eles não iriam estar preparados para avançar com o reino, com o evangelho. Seria necessário que Jesus desse essa palavra para romper com o devaneio natural dos discípulos. Sabe o que a Bíblia afirma? Que assim como o homem imagina, assim será. Provérbios 23, 7. O problema não está na imaginação, o problema não está em sonhar acordado, o problema está em falta de atitude.
em falta de ação. É por isso que Jesus sempre vai nos motivar a agir, sair do lugar de inércia. Se você imagina, sonha, faça algo para que isso aconteça. Quem tem sonhos aqui com a sua família salva? Quem tem sonhos aqui com conquistas? Quem tem sonho aqui com avanço ministerial? Quem tem sonhos aqui com a célula crescendo? Quem tem sonhos aqui com você alcançando vidas, com Deus te enviando a missão? Quem tem sonhos aqui com Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida e através de você? Todos nós temos. Mas a questão é, será que a gente vai viver sonhando apenas? O que a gente está fazendo com isso? A palavra de Jesus para os discípulos é, o que vocês vão fazer com isso que eu disse a vocês? Chegou a hora de agir, então vamos se levantar, vamos fazer algo com isso. A imaginação tem um poder, mas a realização tem um poder dobrado. Deixa eu repetir ao teu coração essa frase. A imaginação tem um poder incrível. Você não tem noção, talvez, do que a sua mente tem poder de criar. E não sei se você sabe, mas o cérebro ele não faz distinção entre o que é verdade e o que é imaginação. Então a Bíblia nos dá essa capacidade de imaginar e fazer acontecer. O próprio Provérbio 23:7, como eu acabei de citar, aquilo que o homem imagina, assim será. Então há um poder na imaginação, incrível. Então você pode imaginar, e isso vai ser um poder, mas fazer acontecer é um poder dobrado. Há um poder dobrado na ação, no agir. Então por isso que Jesus quer te inspirar nesse início de ano, a você não ficar só imaginando, mas você ficar agindo. Aproveita a oportunidade de um novo ano começando. Determine onde você precisa agir. Determine onde você precisa se mover. O que deveria estar fazendo e não está fazendo. Que tal você determinar qual é a área da sua vida que você precisa mais agir? Será que é servindo mais? Será que é cuidando mais, amando mais, participando mais, doando mais talvez? Lendo mais, estudando mais, pregando mais, evangelizando mais, testemunhando mais. Que tal você poder analisar e perceber aonde você precisa agir? Permita que Jesus seja a sua maior motivação para sair do lugar de paralisia. Escolha expandir com coragem e ousadia através da palavra do Mestre. Permita que Ele seja a fonte de todos os seus sonhos, de todas as suas alegrias, todos os seus prazeres. Tenha zelo em ir e fazer o que Ele lhe ordenou, o que Ele te mandou. A palavra de Jesus hoje é: levante-se e vamos. Ele não te diz só vá, Ele diz vamos, porque Ele está convosco. Ele não te deixa só, Ele deixou o Espírito Santo com você e te deu poder para você ir e fazer acontecer. Devanear, queridos, diante do que Deus já ordenou é um sinal de que nós não confiamos nele. Devanear diante do que Deus já te ordenou é um sinal de que você não está confiando tanto nele. Então rompa hoje com todo devaneio e faça acontecer. Essa é a mensagem para o teu coração hoje. 2 de janeiro, está só começando o novo ano. Mas sabe, Jesus já veio com tudo, despertar em nosso coração um tempo de a gente romper. Se houve paralisia até aqui, daqui para frente acabou. Se houve devaneio até aqui, daqui para frente vai haver ação agora. Se houve só imaginação até aqui, daqui para frente vai haver o poder da ação. Se houve só pensamentos até aqui, daqui para frente vai haver agora a realização. Se houve só contemplação de algo que você pensa e quer e não conseguiu ainda, daqui para frente eu quero liberar sobre a sua vida a unção de você tomar posse e conquistar aquilo que você sonha. Acredite, é tempo de agir. O Senhor tem o que você precisa. Sabe a coragem que falta talvez, a ousadia que falta? Jesus tem, através do Espírito Santo, está em você já. Você só precisa ativar isso. Faça uso, seja ousado. Seja destemido, coloque todo medo para fora e vá. Jesus te chama, Ele te dá a unção que você precisa. Seja como um Pedro da vida, desça desse barco de conforto, desça desse barco de lugar de descanso e segurança. Vá viver o extraordinário de Deus. Dentro do barco há segurança, fora do barco há experiências sobrenaturais. Não se conforme com o lugar que você está, Jesus tem algo a mais para você. Não se conformem com esse estágio, com esse salário, com esse ambiente. Jesus tem algo a mais extraordinário para você, então vá além disso. Experimente andar sobre as águas, experimente viver o milagre do Senhor. Ele te chama para confiar e andar
andar e não ficar parado. Não descanse apenas no que você ouviu. Vá em busca de experimentar o que Jesus te chamou para fazer e para ser. Eu quero terminar contando essa história, essa ilustração. Existia um grande farmacêutico, mas esse homem era extremamente ateu. E naquele dia ele estava lá na sua farmácia, como mais um dia, e entra uma criança, com uma receita na mão, chorosa, e olha para aquele homem e diz assim: por favor, Senhor, eu preciso dessa medicação para salvar a vida da minha mãe. Eu preciso o mais rápido possível. E aquele homem pega a receita e ele se orgulha por achar que ele daria a cura para a sua mãe. E ele vai lá dentro, é uma farmácia de manipulação, ele separa os itens que a receita requer. Ele prepara o produto e coloca lá no vidro. E ele volta com muito contentamento em seu coração e diz àquela mocinha: está aqui, mocinha, o remédio para salvar sua mãe, eu consegui fazer e desenvolver. Mais uma vez aquele homem dá sinais de incredulidade, sabe, para a voz do Senhor, para o que Deus tem para a vida dele como propósito. Aquela mocinha pega aquele remédio e sai toda contente, faz o pagamento e vai embora para casa. Mas de repente aquele homem entra no depósito mais uma vez, e ele observa que o nutriente que era para ter colocado dentro do remédio, ele trocou naquele momento. E ele não colocou o nutriente correto, ele colocou uma outra substância. E aquela substância que ele colocou na medicação, tornaria a medicação um veneno. E aquele homem entra em desespero, dizendo assim: meu Deus, eu vou matar a mulher, eu não vou mais salvar, não vou mais curar, ela vai tomar e vai morrer, o que é que eu vou fazer? E naquele momento vem uma voz dentro dele, dizendo assim: que tal você orar a Deus? E ele disse: orar a Deus, mas eu não acredito em Deus, mas se Deus é verdadeiro, Ele existe, eu vou tentar. E ele se ajoelha ali, ele começa a orar, dizendo: Senhor, se Tu existes, eu quero orar nessa hora pedindo, faz alguma coisa. Não deixe esse remédio chegar até aquela mulher, eu não quero ser essa pessoa que vai estar condenada por ela morrer envenenada. Por favor, Senhor, se o Senhor existe, escuta a minha oração. Instantes depois, aquela jovenzinha volta à farmácia, entra chorosa, com um pedaço de vidro na mão, e aquele homem, ele contempla aquela cena e diz: o que aconteceu? Ela diz: eu estava indo para casa com remédio, mas eu escorreguei e o remédio caiu e quebrou. E aquele homem, na hora, ele começa a chorar na frente da jovem, dizendo: Deus existe, Deus existe, o Senhor é real. Ele volta lá dentro e faz novamente a medicação dessa feita de forma correta, entrega a jovem e diz: você não precisa pagar nada, vá, leve para sua mãe, Deus vai curar a sua mãe. Uau! Essa é a mensagem para você nesse dia, nesse domingo especial de começo de ano. Acredite, Deus é real, Jesus está vivo, o Espírito Santo está em você, e Ele quer curar a sua vida e a sua família. Ele tem propósito para você, Ele tem sonhos com você e ao vosso respeito, sonhos de paz, sonhos para te dar o fim que Ele deseja. O propósito dEle é muito maior do que a sua vida. Sabe, o que está dentro de você é muito maior do que você mesmo. O que está dentro de você é muito maior do que você mesmo. Então tome posse disso e viva o seu melhor ano. Jesus hoje te chama: levante-se, vamos agir. A palavra dele foi: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo meu Pai, e que tudo o que meu Pai me disse eu fiz. Agora levante-se e vamos agir. É tempo de agir. Que o Senhor te dê a unção, que o Senhor te dê a ousadia, que o Senhor te dê a coragem que você precisa para tornar os teus sonhos uma realidade. Eu te abençoo em nome de Jesus.